Fala rapaziada, Thiago Ribeiro mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado aí da série de 4 vídeos que eu fiz falando sobre energia e projeção astral. Qualquer dúvida põe aí nos comentários dos vídeos que eu fiz. E o vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto que é muito importante com relação à projeção astral, que é o que os desastres naturais, o que as catástrofes têm a ver com a projeção astral. Qual é a relação disso, né? De um tsunami que invadiu lá a Indonésia, matou centenas de pessoas, com a projeção astral? Qual a relação de um prédio que pegou fogo, morreram dezenas de pessoas, com a projeção astral? Né? Esse desastre que aconteceu agora, de Brumadinho, há uns anos atrás, Mariana, a barragem também que se rompeu, parece não ter muita coisa a ver, mas talvez para quem está começando na projeção astral ainda não tem essa ideia. A gente vai explanar um pouco sobre isso, eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Antes de começar a falar, tá um pouquinho de barulho, é porque tá chovendo aqui, então as gotas caem no carro, no vidro, pode ser que esteja um barulhinho de fundo aí, é por causa da chuva, abençoada chuva, né? Então vamos lá, galera. O que as catástrofes naturais, esses grandes desastres, têm a ver com projeção astral, né? A queda de um avião, né? Um homem-bomba que foi num lugar, se explodiu, matou dezenas de pessoas, né? Barragens que estouram e tudo mais. A gente tem que entender, algumas vezes eu já falei nos vídeos para vocês e vou tornar a falar nesse, que quando a gente quer fazer projeção astral, a gente quer praticar para começar a projetar, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: qual o meu propósito? Por que eu quero fazer isso? Né? É pro meu ego? É para eu tentar ver a vizinha pelada do lado? Né? Ou é para tentar me evoluir como ser, tentar ajudar as pessoas também? Tá certo? E quando a gente parte desse segundo ponto de vista, que é para eu tentar me evoluir, aprender e ajudar as pessoas, uma catástrofe dessa já começa a fazer sentido o que ela tem a ver com a projeção astral. E a partir do momento que a gente pensa que a projeção astral sou eu no extrafísico, conscientemente, e não mais no meu corpo físico, e na hora que a gente pensa que uma catástrofe dessa, várias pessoas desencarnam no mesmo momento, às vezes sem ter noção do que aconteceu, muitas pessoas estavam dormindo e desencarnaram, muitas pessoas estavam ali na sua casa, veio a lama e ela desencarnou, ela nem sabe o que aconteceu. Diferente de alguém que está acamado e sabe que provavelmente vai falecer, alguém que vê um acidente iminente na sua frente, provavelmente sabe que pode ter um risco de morte iminente. É alguém que até então estava costurando na tua casa e morreu, ela não sabe o que aconteceu com ela. Então, olha só, eu estou do lado de lá, um corpo extrafísico, consciente, e em alguma situação desses desastres, várias pessoas desencarnaram e muitas delas não sabem nem que desencarnaram, de tão abrupto que foi, né, essa situação. Então, em muitos casos, elas estão perdidas do lado de lá. Muitas delas não sabem nem que desencarnaram, por mais espiritualizadas que sejam. Porque o negócio é tão rápido que às vezes o corpo extrafísico dela sai andando pela rua tentando entender o que aconteceu e ela vai demorar muito até entender que ela desencarnou. E nesse caso, os projetores astrais podem ajudar nesse entendimento, nessa facilitação dessas pessoas que acabaram de desencarnar, entender o que aconteceu com elas, entender que elas não estão num corpo físico, ou ajudar dando um passe energético para que elas se soltem dos corpos físicos delas, tá? Só para dar uma ideia para vocês, esquece catástrofe. Eu afirmo para vocês que existe gente até hoje, ou a todo momento, desencarnada já faz tempo e que ainda acredita que não morreu. Ela acredita que ela está no corpo físico. Dá para imaginar isso? Alguém que já desencarnou faz um ano, ela continua vagando aqui
pelo planeta Terra, achando que está encarnada. Imagina você, um ateu ferrenho, desencarnando. Muitos ateus, na hora que desencarnam, que eles vão para o extrafísico, eles começam a ter uma crise consciencial de certa forma e começam a entender que eles estavam errados com relação ao pensamento deles e começam a aceitar o lado extrafísico. E nesse caso de ateu, isso facilita muito a ida dele para o lado de lá. Só que tem ateus tão ferrenhos que quando ele desencarna e ele está do lado de lá, ele acredita que ele está encarnado, ele não acha que ele morreu. Porque o pensamento dele é tão imoldável, ele não aceita que para ele tudo que acontece no extrafísico é coisa da imaginação dele e ele ainda está encarnado. Ele não aceita de maneira alguma, porque para ele não existe nada a não ser a matéria. Então, se ele desencarna e vem algum ser extrafísico falar com ele, ele está ficando louco. Não é um ser espiritual que está vindo falar com ele. Olha como são as coisas. Então, estou dando um exemplo pontual de alguém que tem um comportamento muito cético com relação ao lado espiritual e desencarna e continua acreditando que ela está encarnada. Os projetores ajudam também nesses casos, tá? Não só nós, lógico, tem o mentor dessa pessoa, o anjo da guarda dela, mas em muitos casos os projetores também ajudam. Mas voltando para o assunto, as catástrofes. Então, numa catástrofe dessa, muitas pessoas desencarnam e elas ficam confusas. Algumas começam a entender e perceber que estão desencarnadas e outras não. Elas vão atrás dos parentes delas, sabe? Tentando entender o que aconteceu. Eu tô aqui, cadê vocês? Vocês não estão me ouvindo. E elas não entendem. Então faz necessário sim um projetor extrafísico tá participando junto com um grupo de projetores, né? Junto com outras entidades até mais evoluídas do que nós, para que essas entidades mais evoluídas coordenem nós projetores, para que a gente consiga estar num local destes, ajudando essas pessoas, ou com passe ou com orientação, né? Porque a entidade mais evoluída que ela está talvez coordenando um desencarne desse em massa, ela chega nos projetores e ela orienta. E da mesma maneira que ela pode chegar em algum projetor e falar, aquela pessoa deixa, ninguém chega perto, né? Porque talvez a pessoa está tão enraizada no físico que se você, projetor, chegar do lado dela para tentar conversar, você também vai ser um cara encarnado falando mentira para ela. E às vezes só piora a situação dela, né? Eu estou dando alguns exemplos. Mas na grande maioria dos casos, nós projetores chegamos sim, junto com essas pessoas desencarnadas, a fim de conversar com elas, esclarecer o que aconteceu, tentar confortá-las, para que elas consigam seguir o caminho delas do lado de lá. Olha que interessante isso. Então eu vou fazer prática de projeção, quando eu projetar eu já quero ajudar nessas catástrofes. Não é bem assim, existe um caminho. Eu estou dando apenas noções do que projetores fazem. Existem projetores que trabalham com o outro lado, com grupos de estudos do lado de lá, por exemplo, né? Eu estou dando um dos casos. Então, se você começa a projetar, provavelmente você vai passar por várias lições antes de começar a atuar dessa maneira do lado de lá. Isso é que é legal, é você atuar de uma maneira eficiente do lado de lá, né? Não pensando apenas no seu bem-estar. Aquilo que eu já falo, vou projetar, quero ir conhecer a França, vai para a França. Vou projetar, quero ir para o Japão, nunca fui para o Japão. Quero conhecer as pirâmides do Egito. Isso é egoísmo da sua parte, né? Não que o projetor, uma hora ou outra, ele não vai fazer isso, porque tem horas que é permitido a gente fazer esse tipo de coisa, né? Até para a gente poder vislumbrar um pouquinho o lado, digamos, o lado divertido e prazeroso, pelo que a gente acredita, né, da projeção, tá? Não que não tenha prazer em você ajudar uma entidade, um ser que acabou de desencarnar. O prazer é tão bom quanto. Mas a gente que está aqui no físico,
O prazer nosso é fazer uma viagem, é comer uma comida boa, não é? Então, às vezes, é permitido a gente fazer uma viagem extrafísica para conhecer lugares e ficar feliz, falando, nossa, que legal, fui para tal lugar. E aí um dia você vai de verdade para esse lugar, fisicamente, e você consegue comprovar que tudo aquilo que você viu extrafisicamente tá lá e é verdade, né? Então, voltando ao assunto lá, existem pessoas que nesse momento elas não acreditam que elas desencarnaram, algumas fazem ideia, mas na maioria dos casos todas estão muito confusas e elas precisam de orientação. Ah, então por que os mentores delas não vão, as entidades mais evoluídas, os anjos delas não vão lá fazer isso? Eu acho que eu já expliquei isso em outro vídeo. Nós, por estarmos encarnados aqui no planeta Terra, por mais que a gente faz uma projeção, que a gente desacopla do nosso corpo físico, nós somos muito mais densos ainda do que uma entidade de luz, né? Talvez do que um mentor. Então, por a gente ser mais denso, a gente consegue se aproximar mais dessas pessoas que acabaram de desencarnar energeticamente. A gente está mais no nível vibracional delas. Então é muito mais fácil para elas verem a gente, entenderem a gente, conversarem com a gente, por causa da sintonia nossa, que está muito próxima da delas, ou até igual, ou às vezes a nossa sintonia, às vezes é até mais densa do que a delas. Porque às vezes estava ali uma pessoa extremamente do bem, extremamente espiritualizada, que acabou de desencarnar. E vai a gente lá, às vezes no extrafísico, com algumas mágoas, com alguns rancores no coração, que torna a nossa energia mais densa do que a dela. E às vezes vai você ajudar essa pessoa ainda, né? Por causa da confusão do momento. Mas uma pessoa evoluída dessa, quando ela desencarna, a confusão dela talvez é momentânea. Na hora que ela entende, que ela olha, que teve ali um desbarrancamento de terra, ou que ela vê um avião em estilhaços, ela já entende que ela desencarnou, e às vezes ela mesma ali naquele momento começa a ajudar as outras pessoas também. E começa a ajudar você, que estava extrafisicamente lá ajudando as outras pessoas. Aí ela cai na consciência e fala, opa, já entendi, tô desencarnado, vou te ajudar, né? E isso é um lado bacana da projeção, pessoal. Para que vocês começam a refletir e começam aí a abrir esse parâmetro também, de não só o parâmetro de projetar em benefício próprio. Beleza? Grande abraço para todo mundo aí, boas práticas. Até o próximo vídeo, hein?